tarde, pessoal. Estamos iniciando o painel de Pernambuco aqui nesse Congresso Online do Nordeste e nós vamos falar sobre como ser de direita num Estado dominado pela esquerda há décadas. Nossos convidados são o deputado federal Daniel Coelho, pelo Cidadania, a deputada estadual Priscila Kraus, do Democrata, aqui em Pernambuco, e Pedro Jacome, que é advogado e coordenador do MBL Pernambuco. Inicialmente, só para fazer uma contextualização histórica, nos últimos 40 anos, o governo de Pernambuco passou 21 anos nas mãos do PSB, um partido de esquerda até um pouco moderado, entre aspas. Em 2016, o PSB elegeu 69 prefeitos no estado de Pernambuco e 356 vereadores. Recife, nos últimos anos, foi governada entre PT e PSB. 3 mandatos do Partido dos Trabalhadores e 2 mandatos agora do PSB. E aí, o questionamento que fica para esse painel é como ser de direita e como combater a esquerda no Estado e fazer oposição ao PSB, que é um partido que historicamente se enraizou em Pernambuco e que vem dando um certo trabalho de ser tirado do poder. Para iniciar, gostaria que a deputada Priscila Kraus começasse falando um pouco de como é ser oposição, como é ser de direita no cenário político de Pernambuco. Bom, primeiro que eu gostaria de agradecer a oportunidade e cumprimentar todos que fazem o MBL, em especial o MBL de Pernambuco, né, cumprimentar Everaldo, Pedro Jacome e meu amigo e colega Daniel Coelho, que a gente está aí sempre juntos em trincheiras que nos une muito mais do que qualquer coisa que possa vir a divergir. Né? A gente começou junto na Câmara Municipal do Recife, do mesmo lado, fazendo uma oposição ao governo do PT, que tinha em suas bases também o PSB, e aí seguimos vida pública. E aí é exatamente nesse início que eu queria situar. Quando foi que eu entrei para a vida pública? Eu entrei, meu primeiro mandato foi em 2004, né? Iniciando em 2005. A gente teve Tá vindo um eco aqui para mim. Deixa eu ajeitar meu áudio aqui. Acho que eu descobri o que é. Era a Siri me atrapalhando. Enfim, eu comecei o mandato em 2005 e já comecei a vida pública num ambiente de oposição. Inclusive, a minha candidatura, em 2004, já foi atendendo... O áudio tá ruim, tá difícil. Tá ruim o áudio? Tá, será que melhorou? Agora. Everaldo, faz um sinal para mim. Eu estou ouvindo com certa tranquilidade. Agora, Daniel travou, eu acho. Ou então ele está muito sério. Daniel travou. O áudio está tranquilo. Tranquilo, eu acho que o Daniel travou. Então eu vou seguir aqui. Bom, qualquer coisa vocês finalizam. O que é que acontece? Em 2002, a partir da eleição do então presidente Lula, do ex-presidiário, a gente começou a se organizar, né, partidariamente, porque aquilo foi um baque muito grande para as nossas forças políticas, e dentro do partido, então PFL, a gente começou a se organizar e localizar no país inteiro candidaturas que pudessem fortalecer um movimento de renovação partidária, que é um movimento dificílimo. Em qualquer partido é um movimento muito difícil. E minha candidatura em 2004, ela entra dentro desse contexto maior. Claro, existia todo um contexto local, né, de militância, de vida partidária ativa, enfim, mas existia também para juntar esse contexto nacional. Me elegi vereadora pela primeira vez, e nós, na Câmara, nós éramos e sempre fomos uma oposição muito diminuta. João Paulo era o prefeito, estava no seu segundo mandato, começou a sua campanha para a reeleição muito em baixa, era um governo muito mal avaliado, que ele consegue dar uma reviravolta, e ele consegue ir galgando uma aprovação enorme. Então, a gente fazia a oposição a João Paulo, ele com mais de 80% de aprovação, seguindo
uma tendência nacional do lulopetismo, e ele se enquadrava muito bem, até porque a gente tem que lembrar que o início do petismo, onde ele assim se entranha, é ABC Paulista e o Recife, antes da eleição de Lula. Rio Grande do Sul ali, mas assim, ABC Paulista e o Recife. E a gente foi, né, fazendo um mandato de oposição, uma oposição muito clara, e sendo uma voz dissoante daquilo tudo que era posto, enquanto efetivamente as forças de esquerda, elas tomavam conta de um aparelhamento estatal. Bom, aí, o que é que acontece? A gente chega em 2006, eleição, Eduardo consegue despontar, né, numa polarização que houve entre Mendonça e Humberto. Eduardo surge como uma terceira via, desponta, ganha a eleição. E com isso, definitivamente, o PSB ele se torna o braço operacional e o braço ideológico do PT em Pernambuco. O forte da esquerda em Pernambuco, o PT dentro da sua dimensão, mas do ponto de vista da liderança, e da liderança que consegue causar consequências, é o PSB. E o PT deixa de ter o protagonismo e passa a obedecer esse protagonismo do PSB na figura de Eduardo Campos, que nacionalmente sempre teve muito mais influência do que o próprio PT local. E aí chega em 2010 e Lula, em praça pública, como ele sempre vociferava, ele determina, né, ele diz que a meta é extirpar o PFL da vida política, da política, né? E aí isso a gente simbolizando todo um pensamento diferente do pensamento lulopetista, do pensamento de esquerda, e eu volto a dizer, naquela época, inclusive, reeleição de Eduardo Campos, e ele com uma popularidade absolutamente em alta e inflado por isso tudo, com um objetivo, né? Então, ele era o braço em Pernambuco que ia extirpar nós, hoje democratas, da política. E sobreviver a isso tudo, naquela eleição, inclusive, eu fui candidata a deputada estadual, perdi a eleição, eu acho que foi a primeira eleição de Daniel ganhou a eleição, ganhou muito bem, e eu continuo fazendo esse papel na Câmara Municipal do Recife. E, no meu caso, sempre lutando também contra uma simplificação, e aí me permitam dizer isso, uma simplificação que eu acho que ajuda a esquerda, e essa esquerda que flerta com um totalitarismo o tempo inteiro, né? Que é essa simplificação do direita-esquerda. Então, por que eu falo nessa lutando contra a esquerda em si e essa simplificação da esquerda? Porque você junta quatro divisões em duas divisões, né? Você tem a extrema esquerda, que é uma esquerda stalinista, maoísta, totalitária, enfim. E você tem uma extrema direita, fascista, nazista, autoritária. E você tem nesse centro democrático, você tem aí uma direita e uma esquerda que podem, dentro de preceitos democráticos, podem conversar, e que aí você tem a social-democracia, você tem o liberalismo, enfim, eu me colocaria aí dentro do liberalismo, entendendo que o liberalismo tem várias tendências. E aí eu tive que sobreviver, né, dentro dessa dicotomia alimentada pelos extremos, de maneira muito difícil e muitas vezes solitária, né? Mas que o nosso mandato serviu durante muito tempo e ainda continua servindo como um respiro para o contraditório e para o pensamento liberal e para o pensamento mais à direita.
Acontece que esse pensamento mais à direita, ele é muito mais intolerante com o extremo da própria direita do que o pensamento da social-democracia ou desse socialismo light com o totalitarismo e o stalinismo da esquerda. Eles são muito mais tolerantes do que nós somos tolerantes com qualquer coisa que flerte com um posicionamento único, com a busca de um pensamento hegemônico e totalitário. Talvez pela essência do liberalismo, que Ortega y Gasset sempre disse que talvez fosse uma das visões mais generosas que tem do mundo, porque a gente consegue encontrar razão no nosso adversário. Mas, enfim, isso também nos dá uma distância maior de qualquer pensamento totalitário. E, na verdade, o socialismo e o stalinismo nunca tiveram essa preocupação, o comunismo em si. Pelo contrário, o seu DNA é muito mais totalitário. E aí a gente teve que, ao longo do tempo, buscar ser esse respiro, ser esse eixo de sobrevivência, né? Muitas vezes é incompreendido, porque aí depois a gente chega ao poder no Recife, sai o PT de cena e o PSB toma conta do Estado que já vinha tomando conta e toma conta do Recife. E aí eu quero dar um depoimento pessoal, não sei qual é o sentimento de Daniel. Deixa eu só saber como é que está meu tempo. A senhora ainda tem 3 minutos. Pronto, então, eu não sei o sentimento de Daniel, mas o meu sentimento é que o PSB ele tem muito mais dificuldade de disfarçar essas características totalitárias, antidemocráticas, dessa impaciência, porque eu não estou encontrando uma outra palavra, mas eu estou usando uma palavrinha leve, essa impaciência com o contraditório, né, a intolerância mesmo com o contraditório, eles se arrepiam com qualquer coisa que possa questionar as suas verdades postas, as suas verdades absolutas. Eu vivenciei isso muito mais na pele através do PSB do que do próprio PT. Eu estou dando um depoimento muito pessoal. Talvez pela força política que o PSB conseguiu imprimir, que o PT não tenha conseguido imprimir aqui no ambiente local. As lideranças petistas elas sempre foram satélites do PSB e eles sempre conseguiram aplacar toda e qualquer sombra. Haja visto o que fizeram nas últimas vezes. De maneira que eu acho, para encerrar essa minha participação, sobreviver num ambiente onde esse pensamento hegemônico, a esquerda domina, ela é, antes de mais nada, um atestado de vocação política. Não fosse enxergar a política como uma vocação, acho que outros caminhos eu já teria pego. E aí, para efetivamente encerrar, vocês vão me permitir, eu tentei resumir numa frase, mas não consegui, então eu queria ler um trecho de um texto de Max Weber, da política como vocação, que diz exatamente o seguinte: a política é como a perfuração de tábuas duras. Exige tanto paixão como perspectivas. A experiência confirma a verdade, que o homem não teria alcançado o possível se repetidas vezes não tivesse tentado o impossível. Somente quem tem a vocação política terá certeza de não desmoronar quando seu entorno for demasiado estúpido para o que lhe deseja oferecer. Somente quem, frente a tudo isso, pode dizer, apesar de tudo, valeu a pena. Este é o atestado de quem tem a vocação para a política. Então, apesar de me sentir solitária, de muitas vezes achar que estou falando aos ventos, que serem compreendidas por setores mais radicais, eu acho que a manutenção desse espaço como um espaço de mandato, como um espaço político de direita, liberal, que privilegia o contraditório, valeu a pena e continua valendo a pena para, em última instância, a manutenção de um ambiente mais plural e de um ambiente mais democrático.
Perfeita a fala da deputada. E já vou passar aqui a bola para o deputado Daniel Coelho, fazendo inicialmente uma provocação para o senhor complementar na sua fala. Em 17 de janeiro, o blog do Janildo, do Jornal do Comércio, publicou uma matéria em que afirmou que o senhor teria dito que pode abrir mão da sua candidatura à Prefeitura do Recife para uma eventual aliança contra o PSB. E aí eu queria que dentro da sua fala o senhor englobasse como a oposição em Recife, em Pernambuco, tem se articulado para tentar tirar o PSB do poder. Cumprimentar todo mundo, Priscila, Everaldo, a Pedro. Tem um apitozinho aí de alguém com o microfone aberto, não sei quem é. Deixa eu fechar meu microfone, são as crianças aqui, peraí. Imaginei. Agora acho que fica um pouco melhor aí para todo mundo poder ouvir, então cumprimentar vocês três. Eu vou tentar complementar um pouco aí. Priscila fez um histórico interessante do que foram esses 20 anos. Eu acho que talvez a gente tenha chegado ao auge desse controle do PSB e do PT na eleição para deputado federal, governador, deputado estadual de 2014. Eu lembro naquela eleição, eu fiquei sozinho com Priscila na oposição. Foi um momento onde o PSB e Eduardo perceberam que eles precisavam romper, mesmo que de fachada, com o PT para permanecer no poder. Havia ali um sentimento de mudança de ciclo saída ao PT, ou alguma coisa nesse sentido. E a gente ficou numa situação muito incômoda, nossos partidos se aliaram a Eduardo naquele período, e ficou eu e Priscila como dissidente. Ali eu acho que foi o auge do controle da dominação deles. Você tinha um palanque montado pelo PT e tinha o outro palanque de Eduardo, e a gente nem palanque tinha para poder ir às ruas. De lá para cá, há uma mudança de cenário. Então, a gente tem que entender que ali talvez tenha sido o auge do controle da dominação deles, e a partir daí, as pessoas começaram a retornar. Então, por exemplo, naquela eleição, nessa última campanha, que a oposição não foi vitoriosa eleitoralmente, mas acho que venceu politicamente, nós conseguimos reagrupar as forças de oposição, as forças mais liberais e mais à direita do Estado. Só lembrando que nós tivemos, nessa última eleição, todos os candidatos majoritários que tanto eu como Priscila apoiou, até bem pouco tempo atrás, eles estavam alinhados a Eduardo. Então, assim, para perceber como a gente ficou realmente solitário. Eu vi Priscila falar essa frase algumas vezes, esse também foi meu sentimento. Priscila deve lembrar, quando começou nosso primeiro mandato, eu fui eleito vereador junto com ela, que nós quase não conseguimos formar uma bancada de oposição na Câmara. Ninguém queria fazer parte. No fim, ficou eu e ela, a gente revezou ali a liderança da oposição na Câmara Municipal, e os dois como estreantes, mas não porque a gente brigou por isso. Eu me lembro lá, os vereadores mais experientes, eles não queriam assumir. Eles não queriam, nem dado. Você tinha o ex-vereador Liberato, o ex-vereador Romildo Gomes, que eram muito experientes, mas eles queriam distância do que se pudesse aproximar em ser oposição a um governo do PT com um alinhamento com Lula, e a coisa agravou-se depois com a vitória de Eduardo. Então, primeiro, eu tenho uma visão muito positiva de um ciclo que está retornando. 80% a 90% das lideranças políticas que estavam na última eleição, no palanque de oposição e no palanque de Armando, são pessoas que retornaram do PSB. Então, há um novo grupo político montado. Eu acho que nós temos uma vitória política muito importante, e ela traz para essa pergunta, Veraldo, que você faz agora. Eu, não é de hoje, tentei fazer uma composição e a gente tentou construir um palanque na eleição de 2016, não foi possível. Acho que todo mundo já fez o reconhecimento de que, se nós tivéssemos conseguido em 2016 articular uma união, nós teríamos vencido aquela eleição, mas é parte da política, a gente aprende com acertos e com erros. E eu sempre me coloquei na condição de poder ou apoiar ou ser candidato. Na eleição de governador, última, houveram muitos apelos para que eu disputasse a eleição de Senado, mas eu conversei, dialoguei à mesa e achei que não era o melhor candidato. Acho que Mendonça tinha uma capacidade no interior junto com o Bruno que eu não tinha, assim como Armando. Eu tenho uma força eleitoral de eleições sucessivas muito maior na região metropolitana, e a eleição ela é uma eleição estadual. Então, esse ano eu defendo que a gente busque unidade. Isso tem que ser, evidentemente, em cima de critérios objetivos. Assim, ninguém pode pedir que alguém deixe de ser candidato se está melhor, se está na frente, se tem uma rejeição menor. Então, esses critérios vão ter que ser avaliados. Se tiver algum nome com uma perspectiva melhor do que a nossa, estou disposto a apoiar.
Evidentemente, eu quero também ter a possibilidade de receber o apoio se estiver despontando com a melhor intenção de voto e uma menor rejeição. No fim do ano passado e início desse ano, são os últimos números que a gente tem, nós realizamos algumas pesquisas, o nosso nome aparece hoje como aparecia em janeiro, não dá para dizer agora após pandemia, como de melhor intenção de voto e mais baixa rejeição entre os da oposição. Se houver uma mudança de cenário, tiver um outro nome melhor, estou disposto a apoiar da forma como apoiei Armando na última, e sem nenhum problema. Eu já apoiei Mendonça em 2 eleições e não tenho nenhum problema de apoiar o candidato ou a candidata que tenha as melhores condições, né? E espero que essa recíproca seja verdadeira dentro da oposição. Só não haverá unidade se não houver disposição de apoiar o candidato mais forte. Se alguém quiser realmente uma disputa por outros motivos, para construir recall, aí a gente não vai ter o que fazer. Mas eu acho que hoje há um amadurecimento, as conversas com todos os presidentes de partido, do Democratas, do PSDB, do PTB, do PL, do PSC, todas são no sentido de unidade. Então, eu acho que a gente está muito perto de sair com essa unidade. Há uma mudança também em um ciclo que se encerra do PSB. A Priscila falou um pouco da coisa autoritária. Eu diria que não sei nem quem é mais autoritário ou menos. Com certeza o PSB é mais corrupto, isso eu não tenho nenhuma dúvida. E para você ser muito mais corrupto do que o PT é porque você tem que ser bom nisso aí. Então, assim, acho que o PSB não tem nenhum tipo de cerimônia. Esses casos de compras, compra de respirador de porco, quer dizer, são coisas assim tão revoltantes, inclusive do ponto de vista pessoal. Eu não estou fazendo aqui defesa do PT, não, mas eu não me lembro de ninguém do PT que tem uma vida de milionário esbanjando sem ter renda. Mas no PSB a gente pode enumerar uns 10 aqui. Tem que tomar cuidado com o processo, mas, quer dizer, eles não têm nem cerimônia em fazer campanhas caríssimas, em campanhas onde eles derramam dinheiro. Então, assim, eu acho que a corrupção é uma grande marca do PSB, uma marca que eles carregam historicamente. Vale lembrar que o último governo de Arraes, ele acaba com um grande escândalo dos precatórios, né, com Eduardo Campos no seu centro, e ele retorna ao poder, eu acho que nunca com a imagem de honestidade. Ele pode ter tido outros atributos, até que os renderam os votos, a capacidade de realização, de aglutinar forças, mas a corrupção, para mim, é uma grande marca do PSB. E isso tem a ver com o autoritarismo que Priscila fala, né? O autoritário, ele não vê limites na forma de manter o seu espaço de poder, e eles não têm esses limites. Nesse momento de pandemia, está muito evidente que a preocupação deles é fazer caixa para a eleição. Eu acho que a oposição está madura para enfrentar esse debate, a sociedade acordou. Não sei se esse dinheiro desproporcional que eles utilizam no processo eleitoral, se isso vai ser tão determinante quanto em eleições anteriores, né? Há um amadurecimento da sociedade, está aí, inclusive, o resultado das últimas eleições para presidente, mostram isso, de que você teve uma vitória de um candidato que não era o que tinha maior estrutura financeira. Vários estados governadores também ganharam sem ter uma estrutura tão formalizada em campanha. Então, eu acho que está na hora disso acontecer também nas principais cidades do estado. O Recife, eu acho que está na porta para a oposição ganhar. A gente já governa Caruaru, a gente já governa Jaboatão, a gente já governa Petrolina. Então, eu acho que há uma virada de ciclo no estado de Pernambuco, e eu enxergo grandes chances de, em 2020, nós fazermos o prefeito em Recife, e em 2022, de elegermos um governador que também faça parte desse grupo político. Show de bola. Obrigado, deputado, pela sua fala. Jaco, você que é pré-candidato, acho que eu posso chamar assim, a vereador no Recife, e um militante político, eu gostaria que você falasse um pouco mais pelo lado da militância. Quais caminhos a oposição deve trilhar durante esse período eleitoral para que a gente se fortaleça e consiga uma vitória sobre o PSB? Bom dia, Everaldo. Boa tarde, Everaldo. Boa tarde a todo mundo que está assistindo. Boa tarde, Priscila. Boa tarde, Daniel. A gente tem se falado cada vez mais nesses dias, né, o que me deixa muito feliz. Inclusive, Priscila falando de Ortega y Gasset e Max Weber nesse domingo ensolarado. É uma bênção para a gente, para você que está assistindo, né? É uma aula. E eu concordo muito com o que ambos disseram. Eu vou chegar na sua pergunta, Everaldo. Mas uma coisa que eu acho que está um pouco no que Priscila e Daniel falaram é o seguinte, em relação a essa relação do PT e do PSB. O PT, eu convivi muito com o pessoal do PT, porque minha mãe era petista, né? Então, assim, eu convivi com o João Paulo, que é um sujeito, assim, pelo menos do trato pessoal, fantástico. E o que eu percebia era que entre o pessoal do PT existe uma certa coisa que é como eles cresceram através de um movimento urbano,
ali não é um pessoal que teve que dialogar, né? Ainda que eles sejam intolerantes na ideologia, mas eles tiveram que dialogar para assumir espaço. O que eu vejo no PSB e aí principalmente com essa imposição aí do senhor João Campos para ser candidato, é que eles tratam o Estado como se fosse um direito divino de poder, quer dizer, os caras estão empurrando a terceira geração de uma família. Então, assim, não é só questão da esquerda, é questão do coronelismo em Pernambuco, que eu vejo muito presente na questão do PSB, mais até do que na época do PT, de João Paulo, etc., que aí você junta o que é de pior, que é esse esquerdismo intolerante. Eu acho que Priscila falou muito bem. A diferença entre a direita democrática e a direita dos radicais, essa direita autoritária, é uma diferença de essência. A diferença entre a esquerda soft e a esquerda radical é uma diferença de grau, entendeu? Assim, eles não têm essa diferença essencial, entendeu? E assim, eu acho que além dessa coisa da esquerda de ser autoritária, de achar que o Estado é seu, de ser patrimonialista, você vai juntar com essa ideia dos velhos coronéis, que é quando você vê, se não muito me engano, desde 62 você tem Arraes governador do Estado, depois ele tem mais 2 mandatos, né? Depois Eduardo tem mais 2 mandatos, e agora você está querendo colocar mais um menino para fazer o quê? A terceira geração e a quarta geração no poder, e você pega esse pessoal que serviu aí de braço para Eduardo, o Paulo Câmara e o Geraldo Júlio, eles são pessoas que não foram construídas na política. Eram pessoas que eu acredito que nunca tinham disputado uma eleição, na verdade, acredito, não tenho certeza. Eles eram pessoas de gabinete, né, o que a gente chama, e eles pegam a máquina do Estado, pegam a máquina da prefeitura sem ter conversado com o povo, sem ter descido no chão de fábricas, sem ter andado nas calçadas. É preciso que se reconheça, e eu acho que isso é um ponto importante para falar, não sei se vocês vão concordar comigo. E aí Daniel falou muito bem, quando ele diz assim, Eduardo teve uma série de qualidades, ou pode ter sido reconhecido por uma série de qualidades, mas honestidade não era uma delas, isso é verdade, isso está no imaginário das pessoas. Mas é preciso reconhecer que Eduardo ele tem pelo menos uma ligação visível com o povo de Pernambuco, alguma ligação. E quando você vê que ele deixa esse legado para o Paulo Câmara, para o Geraldo Júlio e agora para o João Campos, você vê que saiu toda a capacidade de gestão que era atribuída a Eduardo, todo o contato, quer queira que ele tinha herdado inclusive de Arraes, que aí é indubitavelmente um sujeito que tinha contato com a população, né? Eu acho que a gente tem que ser honesto também na crítica, e você fica só com a burocracia ineficiente, corrupta e patrimonialista do PSB. Então isso tem que ser colocado muito claramente. A gente está diante de um governo, de uma máquina estadual e municipal arruinada. Eles não têm mais nada para oferecer. Se tiveram algum dia, já deu o que tinha que dar. E aí o que eu acho é que o caminho nosso é de unidade. Unidade é a palavra de ordem, mas o conclame que eu faço a você, o chamado que eu faço a você que está escutando, é que eu acho que mais importante do que estamos juntos, Daniel, Mendonça, Priscila, Bruno Araújo, um grande companheiro aí dessa luta, é importante que você que esteja escutando. Você tem que estar aliado com a nossa pauta. Com a nossa pauta não, com a pauta que eu digo nossa, porque é de todos nós, você que está escutando, inclusive. E eu acho que criar essa rejeição ao PSB, criar rejeição a essa oligarquia, criar rejeição a esse coronelismo é essencial para que a gente consiga a vitória. Se essa vitória não vier de quem está na rua, como veio, por exemplo, fora Dilma, que eram antes de surgir a união entre os deputados, entre os senadores, eu me lembro de estar distribuindo com o MBL ou fora PT um adesivo no meio da rua, as pessoas gostando, buzinando, etc. Esse movimento eu quero propor isso, inclusive, aos deputados, falar com o Everaldo, falar com o pessoal do MBL, a gente já tem falado e propor a você que está escutando, que saindo dessa pandemia, a gente tem que ir para a rua, com o Fórum PSB, a gente tem que protestar, a gente tem que fazer um signo, não sei, um hashtag, ou adesivo de carro, como a gente vai fazer, eu não sei. Mas o que precisa ficar muito claro, antes do resultado da eleição, quer dizer, antes, logicamente, né, independentemente do resultado da eleição, é mostrar, de uma vez em 2020, que o PSB já deu o que tinha que dar, e isso tem que ser uma sensação de toda a população do Recife, velho. Eu acho que a gente criar essa rejeição é o primeiro passo para a gente conseguir uma vitória eleitoral, e é mais importante do que ela, porque eu acho que existem eleições que a gente disputa, a gente pode ganhar ou pode perder, e aí está dentro do campo democrático. Mas quando você impõe
um menino que não tem nenhuma experiência política, que é mais novo do que eu estou ficando velho, mas não tanto, que não tem nenhuma experiência política, que não tem nenhum currículo, que nunca bateu um prego numa barra de sabão, para ser candidato, quando o prefeito compra respirador para porco, uma licitação milionária, além das outras tantas licitações, essa do porco ficou a mais famosa, mas eu, Daniel, Priscila, a gente tem acompanhado, o Everaldo também, as licitações, tem um monte de crime ali, mas assim, é uma coisa que eu até liguei para a Priscila, liguei para a Daniel, falei assim, mas será possível? Pô? Eu devo estar errado, porque não é possível que seja tanta cara de pau. Né? A única coisa que faltou da licitação do PSB foi óleo de peroba. Eu liguei para as pessoas e dizia, não é possível que os caras estejam tão abertamente comprando essas coisas a esses preços, não é possível. Então é o seguinte, eu acho que a primeira questão, e eu já estou encerrando, é o seguinte, o povo pernambucano tem que se insurgir contra essa humilhação que o PSB vem trazendo a Recife. É uma cidade hoje que, além de todo o patrimônio urbano, físico ter sido abandonado, são pessoas que não gostam da nossa cidade, que é uma cidade que eu particularmente amo de paixão pela nossa história, pelo nosso patrimônio material, mas sobretudo pelo nosso patrimônio imaterial, que é de ser uma cidade libertária, ser uma cidade rebelde, virtuosa. E quando você vê, mais uma vez, esse assinte da prefeitura em relação a essa crise do Covid, mas não só isso, quando você vê essa tentativa de impor uma oligarquia familiar goela abaixo da cidade, você vê que o PSB já não tem respeito nenhum pelo patrimônio imaterial do nosso povo, que é a nossa dignidade. Eu acho que a nossa dignidade foi afrontada e, nesse sentido, eu acho que antes de uma vitória eleitoral, que é preciso, é necessária para colocar as coisas nos rumos, eu acho que a gente tem que se unir todos como recifenses para mostrar que nós não vamos aceitar mais o PSB, esse consórcio com o PT, essa falsidade aí de serem a oposição quando lhes é benéfico e serem um só na hora de governar, na hora de mamar, né? Então é isso. Eu acho que o principal, sem dúvida que eleitoralmente é a unidade e a palavra de ordem, mas é importante que você seja a linha de frente, você que está escutando seja a linha de frente dessa oposição, porque essa vitória não vai ser só de siglas políticas, mas vai ser, sobretudo, a vitória do povo pernambucano. Show de bola. Eu compartilho do mesmo pensamento. Eu acho que, pela história que Pernambuco tem, de ter produzido personalidades como Joaquim Nabuco, como Frei Caneca, a gente está escravos do PSB, de longe, parte da nossa identidade. E é uma coisa que até hoje me pergunto, porque eu nunca vi ninguém em Pernambuco falar bem do governador. Nunca vi ninguém elogiar Paulo Câmara, e a gente vê Paulo Câmara ser reeleito em primeiro turno. Quando ele foi reeleito em primeiro turno, eu fiquei me questionando, porque eu nunca vi nenhum cidadão elogiar o trabalho dele, ninguém nunca elogiar o mandato dele. E acho que faltou muito a atuação da oposição nas eleições estaduais, né? Porque a gente viu ele saindo com muita força, e espero que perca essa força. E aí, já para abrir para vocês comentarem, chegou uma pergunta do Victor Santos. Ele perguntou como vocês veem a oposição fora da região metropolitana. E aí eu emendo perguntando a vocês se, nesse momento de crise pandêmica, após passarmos toda essa crise, vocês acham que a esquerda, por ter um papel mais populista, mais assistencialista, vai se fortalecer após a pandemia? Ou com a pandemia, a gente mostrando esses casos de superfaturamento e etc., vai ser uma forma de combate e de enfraquecimento da esquerda aqui no Estado? E aí fique à vontade para quem quiser começar comentando. Vai lá, Priscila, que você começou da outra vez. Deixa eu tentar pegar aqui algumas coisas que vocês falaram. Eu me senti, eu já tentei expressar isso de algumas formas, me senti muito contemplada em algumas colocações que Jacob fez, quando coloca essa diferença, né, do PT e do PSB, porque bem ou mal o PT ele tem a formação de luta, ele tem a formação do enfrentamento para alcançar, e o PSB tem a formação do mimo, né? Então, são formações assim diferentes.
e que eu acho muito danosa essa característica do PSB, porque é o menino contrariado, birrento, quando alguém aponta uma falha, aponta o mal feito, né? Essa questão o PSB ele é tão oportunista, o Daniel falou um pouco disso, o Pedro também. O PSB é tão oportunista que ele escolhe a hora de ser aliado e a hora de ser adversário do PT, né? Então, assim, eu acho que o momento emblemático disso foi a questão do impeachment, né? E como o PSB se coloca hoje se pegando para si o discurso do golpe, como se parte ele não tivesse feito, aliás, com votos decisivos, inclusive da bancada pernambucana, para o desfecho que teve. Não, o impeachment não foi golpe, o impeachment estava dentro do processo democrático constitucional e ainda bem que ele aconteceu. Então, esse oportunismo e essa cara lavada do PSB é que traz muita dificuldade para quem tem o mínimo de pudor combater quem não tem. Então, o jogo ele sempre vai ser desequilibrado. Sempre vai ser desequilibrado. Mas o que é que a gente precisa compensar? Através desse sentimento que vocês colocaram aí, que Pedro coloca aí, desse sentimento que precisa mobilizar a sociedade do Fora PSB e trazer essa união tão bem colocada e necessária por Daniel das forças de oposição. E lembrando que, de fato, estranha o governador Paulo Câmara ter sido eleito no primeiro turno, mas eu queria lembrar que ele foi eleito com mais de 1 milhão de votos a menos. A gente errou, a gente falhou em alguma conexão aí para dizer que essa insatisfação ela precisava se transformar não num voto branco ou nulo, ou numa abstenção, ou na não ida à urna. Ela precisava realmente se tornar num voto efetivo. Então, ele tem mais de 1 milhão de votos a menos e se elege no primeiro turno. A oposição aumenta a quantidade de votos que teve comparativamente na eleição anterior, mas não consegue o suficiente para provocar sequer um segundo turno. Bom, no interior do estado, eu acho que a gente consegue, nas principais cidades, a gente consegue reproduzir, não completamente igual, mas a gente consegue reproduzir essa união das forças de oposição que se coloca no Recife, que se coloca em cidades principais como Caruaru, como Petrolina, se trabalha Jaboatão dos Guararapes, Olinda a gente tem aí algumas dificuldades maiores de arrumação, mas acho que a tendência, não sei se Daniel tem mais alguma informação além das que eu tenho, mas a tendência é que a gente repita. Nas cidades de médio e de menor porte, a gente vai tendo dificuldade de reproduzir isso, porque as realidades locais, elas se impõem. E você tem algumas impossibilidades reais do ponto de vista de estratégia eleitoral de reproduzir isso. Mas você começa a ter uma dificuldade também do PSB de tomar conta de tudo, porque o tamanho das insatisfações começam a ser muito maiores do que a possibilidade de resposta. Então, eu acho que a gente começa do maior para o menor e reproduzir isso. Teve alguma outra coisa que, no final, acho que é isso, né? E a gente precisa lembrar que a gente teve os nossos candidatos melhor votados no Recife, região metropolitana, na última campanha, na campanha de 2018, e que eles tiveram uma queda de votos enormes. O que a gente precisa é transformar isso em voto efetivo, não apenas contra, mas a favor do candidato de oposição ou dos candidatos de oposição nas cidades, mas que eu concordo, tem que ser
principalmente no Recife, um candidato único. No Recife, Caruaru e Petrolina. Pegar aqui para complementar. Primeiro, um pouquinho dessa análise do último pleito. É bom a gente lembrar que o branco, o nulo e a abstenção foi o vencedor. Então, na verdade, houve uma rejeição das pessoas ao processo político e às duas candidaturas colocadas, ao nosso candidato, que nós apoiamos, Armando, e a Paulo. Quer dizer, quando você soma abstenção, branco e nulo, ter tido mais votos do que o eleito no primeiro turno, é sinal de que ele não foi eleito porque estava aprovado, ele foi eleito porque a reprovação era geral. Houve um entusiasmo no debate, que foi uma campanha muito acalorada de presidente, e eu acho que aí a militância, né, ela não se engajou na eleição estadual, faltou o que Pedro falou na intervenção anterior, esse fora PSB, essa coisa assim da gente aproveitar e criar uma onda realmente, que para tirar tinha que votar, não adiantava o voto branco ou nulo. Então eu acho que esse é um elemento da última eleição e talvez a gente consiga superar isso agora. Ali foi o primeiro momento onde a gente reunificou as forças, ainda havia muita confusão. Armando, acho que era, sem nenhuma dúvida, o melhor nome, eu fiz muita campanha para ele, mas para muitos eleitores havia uma desconfiança, porque Armando, até pouco tempo, era aliado do PT, fez uma visita a Lula no período de pré-campanha, tudo isso teve um peso dentro do processo. Muita gente mais identificado realmente com a direita anulou o voto, porque achava que as duas candidaturas estavam próximas. Acho que a gente não conseguiu se comunicar como nós deveríamos. Essa análise do interior, tem uma historinha que Priscila já deve ter ouvido, Joaquim conta com frequência, de quando ele era governador e foi sucedido por Arraes. Ele se encontra com Arraes depois da eleição e vão tomar um café e Joaquim chega lá e se queixa para Arraes, né, que governador, o senhor tomou todos os meus prefeitos do PFL. E a resposta de Arraes é: eu não tomei nada, eu peguei emprestado, depois eu devolvo. Quer dizer, as cidades menores, dificilmente um prefeito de uma cidade pequena que vive exclusivamente de FPM, ele se contrapõe ao governador. Você veja que nas grandes cidades do interior hoje, o governo é de oposição. Caruaru, que é uma cidade relevante, pujante, a gente tem Raquel, uma das melhores prefeitas desse país, um quadro brilhante, com muito futuro, com certeza vai ser um quadro majoritário aqui em Pernambuco. A gente tem Garanhuns, com o prefeito Isaías Regis, a gente tem Miguel em Petrolina. Então, nas cidades grandes, há o contraponto. Nas pequenas, é meio que natural. E lembrando, inclusive, nessa história do pegar o prefeito emprestado, quando o Eduardo derrotou Mendonça no segundo turno e chegou ao governo pela primeira vez, no início da campanha, todos os prefeitos votavam em Mendonça. No final, estavam todos com Eduardo. Então, esses caras mudam. Quando o vento sopra, quando a onda vem, dificilmente eles seguram. Então, o que a gente precisa realmente é criar essa onda a partir dos grandes centros. A vitória do Recife é essencial, porque quebra a espinha dorsal deles. Eles fizeram e fazem uma ocupação do Estado com muita violência, então essa coisa de pegar a grana e contratar gente, e comprar gente, é muito forte para eles. E a gente poder quebrar a espinha dorsal deles no Recife vai transformar o governo de Pernambuco em um espaço pequeno. Vai ter mais gente para sentar e as cadeiras não vão estar disponíveis. Imagina eles pegarem a quantidade de pessoas que estão aí politicamente amarradas na prefeitura do Recife, terem que jogar tudo para o governo do Estado. Então você vai desmontar a estrutura política deles, isso vai ter reflexo no interior. Acho que é um outro elemento hoje também. Pernambuco faliu, e você não tem mais a mesma estrutura financeira para fazer política nesses municípios menores. Então, há um enfraquecimento. E, por fim, Everaldo, você falou da pandemia. Eu acho que a pandemia ela enfraquece todos os governos. Tá? Aí é independente de ser Pernambuco, aí não interessa. É no Brasil todo. Qualquer prefeito, governador e o presidente da República não tem como sair de uma pandemia como essa melhor do que entrou. É impossível. Você aumenta desemprego, você tem gente que teve família doente, que perdeu o seu ente querido. Então, não há. No PSB, no caso nosso de Pernambuco, o PSB, no início do processo, ele foi à televisão assim de forma meio que desproporcional, achando que ia faturar com a doença. Né? Então, eram as entrevistas coletivas diárias. Quando o mundo real chegou, eles viram que não tem como faturar. E pior, agora os casos de corrupção, acho que públicos, eles simbolizam o fim do PSB. Eu acho que essa coisa do porco tem um simbolismo muito grande. É você chegar, Pedro, e dizer para alguém: tem uma licitação superfaturada de respirador. Que negócio complicado. Você viu o caso do porco, todo mundo entende. O porco tem uma simbologia, né? Ele é simbólico. E eu acho que ele vai marcar esse fim da era do PSB. Mas eu queria que, último segundinho antes de passar, eu não posso deixar de dar uma lapadinha no PT, não, porque senão a gente perde o o costume. O PT não conseguiu implementar um coronelismo aqui porque eles são mais incompetentes do que o PSB, tá?
Mas não dá para dizer que eles não são coronelistas. Vamos lembrar da história. Como é que eles saíram do poder? João Paulo quis botar João da Costa, que era um poste, sem nenhuma interação com a sociedade como prefeito, botou João da Costa, brigaram por conta do roubo do lixo. Essa é a história do Recife. Brigaram por conta do roubo do lixo. O PT quis fazer uma intervenção autoritária para tirar João da Costa e colocar Maurício Randes. Foi aonde Eduardo percebeu com seu oportunismo e ali ele deu o bote. Ele pegou e simplesmente tirou o PSB da aliança e viu que era hora de tomar tudo. Então, não sei se o PT não é tão coronelista quanto o PSB, eu só acho que eles são mais incompetentes, porque a tentativa houve. Eles quase implementaram um sistema coronelista também em nossa cidade, só que com a atrapalhada deles, e aí é onde o PSB tem talvez uma coisa que é muito mais negativa, por mais que Priscila seja filha de um ex-governador, Gustavo não é uma pessoa que manipula Priscila, nem empurrou Priscila. Priscila conquistou pelos seus méritos a sua posição hoje de deputada e de líder política no Estado. O PSB mistura esse coronelismo com o familismo. Aí é uma coisa que é bem pior, porque eles, pelo menos a traição fica mais difícil e eles têm um controle muito grande sobre isso. Veja que não é só o João Campos. Vários secretários e pessoas relevantes do governo têm correlação familiar. Tadeu Alencar é parente, Felipe Carreiras era parente até ontem, Paulo Câmara tem contraparentesco. Então, eles gostam muito dessa coisa de empurrar a família goela abaixo. Não, é isso mesmo, Daniel. Eu acho que um esforço genealógico que a gente do MBL quer fazer, né, Everaldo? É fazer essa árvore genealógica aí do PSB, para notar que, no final das contas, muito mais do que patrimonialismo ali a brasileiro, o que existe aqui em Pernambuco é quase um sistema de suzerania e vassalagem feudal da Idade Média mesmo, da Europa ali, da Idade Média. São todos parentes ali, você vai se encontrando. E em relação ao interior do Estado, eu acho que é basicamente isso que Daniel falou, no sentido de que eu não conheço muito essa realidade, então eu vou ser humilde de falar que eu não conheço. Conheço um pouco de Recife, mas eu acho que o foco total das nossas capacidades políticas, né, pelo menos eu digo assim, do MBL, deveria ser, eu estou falando para o telespectador da gente, até se você é da região metropolitana, eu acho que o foco tem que ser Recife, porque não adianta dividir agora. Eu acho que a batalha é essencial que a gente foque em Recife, porque eu acho que retomar Recife é matar o coração da besta, entendeu? Até simbolicamente é muito importante. Então, como a gente tem um exército relativamente pequeno em relação ao poderio até econômico e da máquina deles, eu acho que a gente tem que estar muito focado na eleição do Recife, porque ela é muito importante, tanto política quanto simbolicamente. Chegou outra pergunta aqui. Ok. Pode complementar, Priscila. Não, era só fazer um comentário, eu já fiz em outras oportunidades, que eu acho perfeita essa colocação, e eu gosto muito dessa comparação, porque a linha é muito tênue entre as verdadeiras vocações e o exercício legítimo da política, como a formação de uma oligarquia que se coloca, né? Porque ela tem assim muitos tentáculos, e eu acho que a coisa fica muito clara dessa lógica familiar e do núcleo familiar que atende a um projeto de poder, quando você tem a dissidência e a briga com Marília, que de alguma forma se rebela em relação àquilo que está posto, a um modelo, né, assim, muito de um autoritarismo, dessa coisa mesmo, da vassalagem, disso tudo, né? E às vezes me pergunto, né, como é que, assim, é uma família de privilegiados do ponto de vista intelectual, porque são preparados para estar em cargos importantíssimos, né? Assim, eu acho que assim, na minha eu não encontraria, embora seja uma família numerosa também, mas se eu quisesse até eu não encontraria. É uma coisa assim que chama muita atenção isso. Não sei se vocês têm tantos gênios na família de vocês. Eu acho que o problema deles é que eles conseguem passar o talento, né, pela hereditariedade da família. Então, ladrão, né, se reproduz fácil. Uma pergunta que chegou foi como
como o militante pode atrair e engajar o cidadão mais afastado da política na luta contra o PSB? E quem quiser responder. Como engajar o cidadão que não é ligado na política na luta contra o PSB? Eu posso começar aí? Essa? Cara, a primeira coisa que você tem que fazer, você que fez a pergunta e todos que se sentem contemplados por ela, é acessar o mbl.pe, mandar uma mensagem para a gente. Você faz parte do nosso time e aí a gente vai, eu prometo, isso é uma promessa pessoal, não é promessa de campanha não, se eu for eleito não. A gente vai fazer a campanha mais divertida, mais popular, mais legal possível. A campanha mais legal do Brasil vai ser em Recife, o MBL vai fazer, porque como o Daniel falou, não adianta ficar falando o processo legislatório fraudulento, superfaturado. Não, a gente vai pegar e vai mostrar, desenhar por A mais B o que é que está acontecendo. E se você quiser ter uma amostra grátis disso, deixa eu fazer o meu jabá, que já acaba a live, eu estou precisando de voto. Acesse Eu Sou Pedro Jacome, né, no Instagram e veja lá os vídeos, conta a história da família real pernambucana, conta a história do quem é João Campos. Então acesse lá que você já vai ter de uma maneira divertida e lúdica que você pode mostrar para o seu filho, para sua família, para sua tia, e você vai perceber ali que dá para aproximar o pessoal da política sem ser cabuloso, né? Valeu, é isso aí. Fiz meu jabá, podem continuar. Eu acho que tem uma coisa importante, e pegando um pouquinho aí, você falou, Pedro, agora essa coisa da família real, e Priscila deu o exemplo de Marília, esse debate ele precisa ser conjunto, tá? Eu não consigo enxergar os defeitos em um que não estão no outro. Marília faz e fez parte dessa estrutura. Ela achava maravilhoso quando compraram um mandato de vereador para ela, uma campanha caríssima, ela teve mais de 10 mil votos. Eu me lembro de sair naquele dia para votar, um mar de gente de camisa amarela com praguinha de Marília Reis, uma boca de urna vergonhosa, naquele modelo do pior coronelismo que tem, e isso feito com Eduardo, com medo dela perder a eleição. Quando chegou na eleição seguinte, ela achou que, por direito, ela deveria ser a deputada federal. E Felipe Carreiras, que era casado com a sobrinha de Renata, afilhada de Renata, Eduardo escolheu, pela pressão de Renata Campos, a candidatura de Felipe à federal. Então, eles romperam por uma questão de partilha de poder. Não que ela discorde do modelo político. Enquanto o modelo político a escolhia como o símbolo, como a pessoa ser a eleita, ela achava tudo maravilhoso. Ela foi secretária da prefeitura. Aí, quando ela... Então, só para a gente sempre colocar essa coisa do familismo, Campos, Arraes, eu acho que a nossa luta é contra PT e PSB, para não correr o risco da gente ter o que a gente teve na última campanha, um segundo turno falso entre duas coisas que representam a mesma coisa. Eu acho perfeito essa colocação de Daniel, é exatamente isso. Então, é perfeito, porque se ficasse essa dúvida, eu não teria comunicado bem. Essa é a luta pela mesma visão de mundo, pela mesma forma de governar. Eu acho que isso está absolutamente perfeito. E a gente não pode permitir, de novo, que o PSB se coloque como o anti-PT, pelo contrário, que eles conseguiram fazer isso em 2016. E, assim, isso não pode se repetir em hipótese alguma. Acho que Daniel foi muito preciso na colocação dele. E o pior, quer dizer, seria o maior deboche seria em 2016, você já teria PT e PSB, que são a mesma coisa, fazendo segundo turno falso. Pior que agora os caras estão querendo empurrar PT e PSB com Campos versus Arraes, quer dizer, querendo transformar a prefeitura do Recife numa disputa de primo, né? Então a gente deixa o Tribunal Eleitoral de lado e vai para a vara de família e sucessões e pronto, decide lá. É o ramo Arraes e o ramo Campos, né, lutando para ver quem tem direito ao trono. Então, gente, o nosso painel está chegando ao fim. Tá mais para Game of Thrones do que para eleição, né? Exatamente. Nós estamos chegando ao fim. Nós temos ainda 6 minutos de painel. E aí eu gostaria que, nesse tempo, vocês fizessem as considerações finais de vocês. Tá? E como já vendeu o peixe dele, eu vou vender o peixe dele mais um pouquinho, que ele não falou tudo, não. Ele faz umas paródias fantásticas retratando a política pernambucana e recifense, que você se diverte e fica na mente aquela musiquinha que ele faz, que você fica querendo cantar toda hora contra o PSB. E aí, antes de vocês fazerem as considerações finais, eu queria fazer uma pergunta, né, que é se vocês enxergam
um possível nome da oposição para 2022, né? Ao meu ver, eu acho que um nome muito forte é o prefeito lá de Petrolina. Eu moro em Petrolina e ele tem feito um trabalho muito bom, ele tem uma expressividade muito grande, por também já ser de uma família tradicional na política. Eu não sei nem se é primo de Daniel, mas ele também é coelho e faz um trabalho muito bom. Eu acredito que ele lá em Petrolina garante tranquilo a reeleição dele, e como o Daniel já deixou bem claro, é uma oposição forte ao PSB, que é a família Coelho lá de Petrolina. E aí eu queria que vocês fizessem um comentário, se vocês já veem algum nome para disputar 2022 o governo do Estado. E depois já podem fazer as considerações finais de vocês. Daniel, começa aí agora. Priscila falou logo no começo. Priscila falou logo no começo que ela não gosta de começar. Então, deixa ela no meio. Olha, assim, não. Sobre 22, eu acho que isso aí não é conversa de política, não. É cedo de fato, né? A foto de 22, ela sai de 20. Vamos ver quem é reeleito. Nós temos Raquel em Caruaru, nós temos Miguel em Petrolina, nós temos Anderson Ferreira em Jaboatão, são prefeitos de cidades grandes, são lideranças a serem consideradas. O nome de Priscila é um nome, o nome de Mendonça, o nome de Armando, de Bruno. A gente tem que ser amplo nesse sentido, e eu acho que na hora da gente restringir, não. Quanto mais nomes nós tivermos, melhor, para a gente poder fazer o debate, para a gente fazer a discussão. Então, é cedo, vamos tentar nos fortalecer agora e criar um processo onde o Recife seja realmente o símbolo e a marca. No mais, eu queria agradecer a todos vocês, agradecer a Priscila aqui pela presença, pelas parcerias de sempre, Everaldo, a todo mundo que está acompanhando, Pedro Giacomo, que com muita felicidade, hoje é filiado do Cidadania, está com a gente na chapa de vereadores, é um dos candidatos prioritários do partido, a gente fará questão de que ele tenha as condições de espaço de televisão dentro do possível para divulgar suas ideias. A gente sabe que ele é muito forte na internet, mas também no que for possível nas mídias formais. Nós vamos tentar dar o máximo de espaço, porque é um jovem talentoso e eu espero que ele esteja na Câmara de Vereadores. Eu posso dizer aqui, e aí vai uma crítica para todo mundo, até porque Cidadania também tem parlamentares lá. O DEM acho que atualmente está sem, né, Priscila? Vereador hoje está sem. Mas, assim, eu sinto uma Câmara de Vereadores com raríssimas exceções, muito pouco atuante, né? Você viu um episódio desse do porco. O que a Câmara fez? Eu sei que, numericamente, a Câmara é uma Câmara que tem poucos parlamentares da oposição, mas eu sinto uma coisa muito, muito, muito aquém do que nós esperávamos para a Câmara Municipal do Recife. E Pedro pode qualificar demais essa representação municipal, e eu espero que ele tenha essa oportunidade de nos representar como vereador do Recife a partir do ano que vem. Tá joia? Um abraço e muito obrigado. Bom, eu queria aqui também agradecer, acho que concordo com o Daniel, acho que 2022 está completamente fora de possibilidade de análise e de previsão agora. Acho que a gente tem nomes que certamente atendem. Daniel colocou esses nomes aqui, né? Falou muito bem, inclusive, dos prefeitos, o prefeito Miguel Coelho, a prefeita Raquel Lira, por quem assim, eu sou absolutamente engajada, Daniel também, nós somos votados em Caruaru, mas não por isso, porque a gente vê uma possibilidade, vê caminhos de gestão que fazem efetivamente a diferença na vida das pessoas. Então, acho que Raquel, ela desponta aí como uma liderança muito forte e importante nesse contexto todo, mas a gente precisa sobreviver e passar aqui por esse ano antes. Então, acho que depois a gente chega em 2022 fazendo uma análise mais, previsões mais próximas da realidade. Queria aproveitar e desejar boa sorte. Acho que, de fato, a Câmara do Recife, eu fiquei lá mais tempo do que Daniel. A gente precisa, Pedro, de pessoas que tenham esse perfil combativo, né? Você certamente terá um desafio em dobro, porque você vai fazer parte de uma bancada de governo, tá? Porque a gente vai ganhar esta eleição e você vai ter o desafio de exercer um papel como vereador com altivez, com compromisso com a gestão, mas com a independência e exercendo todas as prerrogativas de um parlamentar. A fiscalização não é prerrogativa de oposição, mas é prerrogativa de parlamentar sério,
né? Então, isso é independente, isso é fundamental. E a gente espera dar uma sacudida hoje dos 39 vereadores, 35 são da bancada de governo. No meu último mandato, nós éramos só 4 na oposição. Então, a gente precisa ter gente de compromisso lá dentro, mas eu volto a dizer, você vai ser um vereador que vai dar suporte a um governo comprometido e que vai lhe dar liberdade e que vai respeitar a sua atuação como parlamentar. Ninguém vai ser prefeito para ter chicote na mão, para dizer o que é que parlamentar pode falar e pode deixar de falar. Que história é essa? E, Daniel, eu queria finalizar nesse meu agradecimento me solidarizando com você. A gente viu essa semana a sordidez e a baixaria do que são capazes, e você foi vítima de uma fake news ridícula, patética, mas que não tem a menor aderência com você, com o seu estilo, com o seu caráter e com sua prática. Não é política, não, é sua prática de vida, amigo. Então, esse pessoal vai responder em outras instâncias. Muito obrigado, então, assim, Priscila. Você tem toda a solidariedade e todo o respeito que sempre teve, porque você sempre fez jus a essa admiração. Então, agradecer demais ao papel que o MBL vem cumprindo e que certamente continuará a cumprir. Estou sempre à disposição de vocês e aprendo demais com todas as vezes que a gente participa de painéis, de conversas juntos. Muito obrigada mesmo. Depois das palavras de vocês aí, né, de Priscila e Daniel, eu já ganhei meu domingo aqui, maravilhoso, só tenho a agradecer, fico muito feliz com a companhia de vocês, graças a Deus estou falando muito com vocês, com o Everaldo também, e eu queria encerrar com a frase do Ernest Hemingway, né, que é bem famosa, não sei se é dele, vai ver que é fake news, mas está no Instagram, que diz assim, importa quem está ao teu lado na trincheira, e aí o Ernest Hemingway fala, mais do que a própria guerra. E eu acho que eu estou começando agora na política, mas ao lado de vocês, que são pessoas que eu admiro por ter um perfil de político mesmo, que é como o Daniel falou, que vê o exercício da política como uma coisa nobre, não como uma coisa de enriquecimento, não como uma coisa de poder, não como uma coisa de servilismo, entendeu? Que trabalha, que faz porque gosta, a vocação política que a Priscila falou. Então, estar ao lado de vocês nessa luta, para mim, é muito feliz. E é isso, espero que dê certo. Agradeço muito pela palavra de vocês, mas, sobretudo, podem acreditar que o meu principal esforço nisso, mais do que um projeto pessoal, é a gente conseguir tirar o PT e o PSB, os Arrais Campos do poder, porque eu acho que é um compromisso que a gente tem com o Recife. Isso sempre tem que vir antes de qualquer coisa. Mas é isso, pessoal. Gostei muito, fiquei muito feliz aí com as palavras de vocês e um grande abraço e foi massa. É isso aí. Em nome do MBL Pernambuco, agradeço a Daniel e a Priscila por terem aceito o nosso convite. Daniel ainda não participou com a gente, mas já estendo aqui o convite para participar com a gente do MBL News em uma edição de sábado que você possa. Priscila já participou com a gente. Na hora. Eu participei uma vez lá com o Renan em São Paulo, no estúdio deles lá, um tempo atrás, mas no local aqui ainda não. Estou à disposição. Pode participar aqui com a gente, tá? Obrigado. Então, agradeço a vocês. Em nome do MBL Pernambuco, também prestamos solidariedade ao deputado pelas fake news, a máquina de fake news do PSB, e encerramos por aqui o nosso painel de Pernambuco. Agradecemos a todos também que nos assistiram. Muito obrigado.